Eu quero saudar a todos os nossos irmãos, aqueles que nos veem pelo canal 126 da TV aberta, ou pelo canal 85 da Sky, ou mesmo nas nossas plataformas aí como YouTube. A todos a paz do Senhor, né? Irmãos da Igreja Maranata e até irmãos que não são da Igreja Maranata, mas que também assistem os nossos programas, são sempre bem-vindos. A paz do Senhor. Nós vamos continuar concluindo aquele assunto que nós falamos já na semana passada e vamos terminar hoje sobre recursos da graça, mas depois da vinheta. Meus irmãos, nós falamos nos últimos episódios, viemos falando sobre recursos da graça. Hoje, nós vamos fechar esse assunto fazendo um resumo, porque há aquelas pessoas que às vezes assistem um programa e não vê outro, às vezes assiste esse e não vê os outros. Quando nós falamos no início sobre esse tema, recursos da graça, nós mostramos que os recursos da graça são aqueles meios que nós utilizamos para que a graça seja manifesta, para que haja a operação da graça. E a graça, ela no Novo Testamento, ela tem, em alguns textos, ela pode ter um significado diferente. Por exemplo, você pode falar de graça como favor imerecido. Sim, graça é favor imerecido. Mas em alguns textos da Bíblia, vários textos, graça aparece com a palavra charis, que significa o que provém da graça, e aí é sinônimo daquilo que provém do Espírito Santo. Por exemplo, Lucas escreve no livro de Atos: e davam testemunho com muito poder acerca da ressurreição de Jesus Cristo, e em todos havia abundante graça. Abundante graça aí é que eles eram cheios do Espírito Santo. Os discípulos, os apóstolos, a igreja naquele início, eles eram cheios do Espírito Santo. Por isso havia neles abundante graça, ou seja, operação do Espírito Santo. Quando Paulo fala de dons espirituais, ele diz que o dom espiritual é uma manifestação do Espírito. E aí no texto original é charis, que também significa graça. Quando Paulo escreve aos Efésios, descrevendo a fé genuína, a fé verdadeira, até que esse aqui é o texto que moveu toda a reforma religiosa do século XVI, quando ele diz aos Efésios: pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Pela graça sois salvos. Graça aí fala da operação do Espírito Santo. Então, quando nós falamos nos recursos da graça, nós então falamos os recursos para moverem a graça, ou seja, para que a operação do Espírito Santo aconteça. Então, nessa oportunidade, nós começamos a falar sobre alguns desses recursos que nós usamos e que estão na Bíblia. Falamos, vocês estão bem lembrados, quando nós falamos sobre o jejum. O jejum é um recurso da graça. Nós aprendemos isso. O jejum, aquele jejum que agrada a Deus, porque jejuamos, Jesus ensina isso. O jejum bíblico, quando nós aprendemos aquilo que nós chamamos de ato de consagração, porque o jejum é um ato de consagração, você começa o jejum e durante aquele período que você está em jejum, é um período de consagração, um período onde você
está sempre orando, você está sempre intercedendo, clamando pelo motivo que você quer que a graça seja movida. Então você fez um jejum por uma necessidade. E quando você entrega o jejum, naquele momento que você entrega, o que vai acontecer? Muita coisa pode acontecer. O Senhor pode, naquele momento da entrega do jejum, dar uma direção, dar um esclarecimento, operar alguma coisa. Então, aquele jejum, naquele momento, por aquele motivo, foi um recurso que você usou para que a graça fosse derramada, para que a graça, se revelasse a você. Então, o jejum é uma experiência importante para o crente, na vida do crente. Nós falamos também, naquela oportunidade, logo em sequência, falamos sobre a madrugada. O que é a madrugada? A Bíblia diz assim: aqueles que de madrugada me buscam, de madrugada me acharão. Nós tivemos uma experiência durante muito tempo com a madrugada. Você vai à madrugada, você ora de madrugada. A igreja primitiva tinha as vigílias, mas a Bíblia fala da madrugada, a experiência da madrugada, as experiências demonstradas no Velho Testamento sobre a madrugada são muito profundas e maravilhosas, e você usa a madrugada como um recurso também para que a graça se revele e se renove na sua vida. Falamos sobre a oração. E quando nós falamos sobre oração, nós fizemos uma colocação dupla. A oração que você faz, o momento que você tira para orar, aquele momento que você separa para orar, pelas necessidades. E vejam, sempre que você está num período de oração, alguma coisa acontece. Porque naquele período ali, você está falando com Deus, você está se dirigindo ao Senhor. É a sua posição de sacerdote. Por isso que você clama pelo sangue de Jesus. E naquele momento, muita coisa pode acontecer a nível da eternidade, as ordens que o Senhor dá aos anjos, a ministração de anjos, quando você está no seu momento de oração. Esse é um recurso que a igreja usa muito, que a igreja usou muito. As experiências, por exemplo, na igreja primitiva, um dos exemplos claros lá no livro de Atos, mostra o momento em que Pedro estava preso e a igreja estava em oração. Enquanto a igreja orava, o que é que aconteceu? Deus enviou o anjo lá para libertar Pedro. Então a oração da igreja move a graça e o recurso veio e o anjo foi enviado lá para que Pedro fosse liberto. Mas junto com a oração, nós falamos também, é o clamor. Mas qual a diferença de oração e o clamor? O clamor é oração, o clamor também é uma oração. Mas o clamor, há um momento, às vezes na nossa vida, às vezes na sua vida, que é o momento do agora, que não há o tempo de você fazer um preparo para que Deus vá operar. Não, eu fiz uma madrugada para que Deus operasse nesse assunto. Eu fiz um jejum para que Deus operasse nesse assunto. Não, eu fiz um período de oração. Há momentos que você se depara com uma situação agora. Por exemplo,
Às vezes você está num momento, surge uma dificuldade naquele exato momento. Você não tem tempo, não dá tempo da madrugada, porque não dá tempo do jejum, não dá tempo de fazer a oração. É aquele momento agora, uma investida na hora. O que você faz? Você faz o clamor pelo sangue de Jesus. Então, o clamor pelo sangue de Jesus é aquela oração que você faz no momento. É o momento do clamor, é o momento quando você invoca, né, o Senhor pela operação do seu Espírito. Por exemplo, surgiu uma dificuldade naquele momento, você está numa situação que você vê que vai haver uma ação contrária. Naquele momento você clama pelo sangue de Jesus. Às vezes dentro de casa, no momento que você vê uma coisa que está acontecendo, não dá como você sair daquilo, ou às vezes no momento de trabalho, no seu local de trabalho, surge uma dificuldade e você tem que tem que haver uma decisão naquele momento ali, você não tem tempo. É o momento de você fazer o clamor, é o clamor pelo sangue de Jesus que você faz no coração, não precisa gritar, não precisa bravejar, nada disso, não é? Porque clamor pelo sangue não é para fora, é interior. E quando você se propõe a isso, então você vê os resultados disso na sua vida, na vida do crente. A experiência que a igreja tem, nós estamos falando isso já muitas vezes, em vários momentos, é a nossa experiência ao longo da vida sobre isso. E os resultados, porque você diz assim, não, o clamor pelo sangue de Jesus é uma experiência. Não, o clamor pelo sangue de Jesus é bíblico, está no Velho Testamento. Há um assunto dentro de momento de doutrina só sobre o clamor pelo sangue de Jesus, que vocês podem abrir e verem aí depois, né? Porque é um assunto que nós falamos. Mas é um momento especial na vida da igreja. E a igreja toda entende isso. Há o conteúdo bíblico, biblicamente, isso está dentro da palavra? Sim, dentro da palavra, né? Não há nenhuma dificuldade nisso. A experiência existe, mas a experiência existe por quê? Porque a palavra assim afirma, a palavra assim confirma isso, não é? Então você tem essa condição. Então nós falamos sobre o jejum, falamos sobre a madrugada, falamos sobre a oração e junto com a oração o clamor. E nós falamos o quarto, qual foi? A palavra. A palavra é um meio de graça, por quê? Mas que palavra é o meio de graça? A palavra viva. Mas por que a palavra viva é um recurso da graça? Porque quando a palavra fala, o Espírito Santo é responsável pelo cumprimento dela. A Bíblia mesmo diz que ele zela pela palavra. Na carta aos Hebreus, o escritor diz: a palavra é viva e eficaz. Ela só é eficaz se ela for viva. Mas então como que a palavra é viva? Então a palavra pode não ser viva? Sim, pode não ser viva. Pode ser letra. Mas para ser viva, ela tem que sofrer a ação do Espírito Santo. Mas quando você provoca isso, como é que você provoca isso? Você pega a palavra e você vai abrir a palavra para que Deus, não é a palavra, sim, simplesmente não, para que Deus se revele a você através da palavra. Por quê? Porque você é sacerdote. E lá no Velho Testamento, o sacerdote carregava 2 pedrinhas lá no peitoral, que mostravam
Eram duas pedrinhas, Urim e Tumim, verdade e luz. Os historiadores dizem que o segredo, ou mesmo até aqueles que estudaram sobre religião e tudo mais, o sacerdote nunca disse esse segredo para ninguém. Esse segredo morreu com os sacerdotes. Como que eles consultavam a Deus? Através do Urim e Tumim. Luz e verdade. Como é que a igreja, com o sacerdócio universal do crente, como é que ele consulta ao Senhor? A palavra Urim e Tumim, verdade e luz, é a palavra que se revela pelo Espírito. E quando você abre a palavra e o Espírito fala, então você provoca ali uma operação do Espírito Santo. Quer ver? O irmão estava numa grande aflição, uma grande dificuldade. Ele não sabia o que fazer. Ele abriu a palavra. Quando ele abriu a palavra, o Senhor falou com ele dentro daquele assunto. Deu uma direção para ele naquele assunto. E ele descansou. E aquilo que ele leu na palavra se cumpriu à risca. Ou seja, quando ele abriu a palavra e Deus falou com ele pela palavra, o que ele moveu? Ele moveu a graça, porque o Espírito Santo cumpriu a palavra naquele momento. Lembra de Jesus quando abriu a palavra lá na sinagoga? O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim porque me ungiu. Hoje, essa palavra se cumpriu. Então você abre a palavra, ela tem vida naquela hora. Então a palavra é um recurso da graça. Você quer tomar uma decisão e às vezes naquela decisão abre a palavra e Deus, através da palavra, se revela a você mostrando a decisão correta. Essa é a operação da graça. Então por isso a palavra, você pode usar a palavra como recurso da graça. Então vejam a importância de nós usarmos os recursos da graça. Você vai ver alguns dizerem o seguinte: mas essa expressão recursos da graça, eles antigamente chamavam este meio de graça. Não importa, a terminologia não importa. Nós não estamos aqui querendo criar frases novas na Bíblia. Não, nós estamos mostrando aquilo que é o resultado da vida do crente, daquilo que a palavra ensina e que é a nossa prática diária de viver a palavra. É essa experiência. E quem não tem, às vezes comenta porque não tem experiência, mas muitos que não tiveram experiência, quando procuraram alcançar experiência e foram surpreendidos com a beleza e o poder da palavra. É bom lembrar que lá no Apocalipse já fala uma coisa interessante sobre os recursos, 2 recursos que nós falamos aqui, né? E eles venceram pela palavra e pelo sangue. Está lá no livro de Apocalipse, mas é um outro assunto que nós falamos em outra oportunidade. Mas, concluindo esse assunto que nós falamos nesses últimos episódios sobre recursos da graça, nós terminamos então no programa passado falando sobre louvor. O louvor é um recurso da graça? É. Né? Então o que nós falamos da vez passada? Você consegue entregar uma mensagem num culto sem que haja um período inicial de louvor? O que nós falamos sobre o louvor? Não é a parte devocional, né? É a parte do culto inicial, a parte devocional. Todo mundo pode usar o nome que quiser, o termo que quiser. Mas, na verdade, o louvor é o preparo do culto para a entrega da mensagem. Por exemplo, no culto, o louvor, ele prepara o ambiente para a entrega da mensagem. Ou seja, você cria um ambiente de graça. É por isso que o louvor para nós não é de qualquer jeito. É por isso que o louvor para nós tem uma conotação diferente. É por isso que nós falamos do louvor da igreja fiel, do louvor que move a eternidade,
porque ele vem da eternidade, ele é profético. Então, esse louvor que está integrado a isso, a todo esse movimento da vida da igreja, da operação do Espírito, esse louvor move a graça. Esse é um louvor que é recurso da graça. Esse é o louvor que você em casa coloca durante o dia e na hora daquele louvor você vê as operações. É aquele louvor que às vezes você está na igreja, durante um momento o louvor e o Espírito começa a operar. É aquele louvor às vezes que numa reunião você de repente canta um louvor e depois do louvor começam a vir dons espirituais. Por quê? Quantas vezes nós estamos numa reunião e de repente há um impasse, parece que entrou uma dificuldade e o senhor orienta para cantar um louvor, nós cantamos um louvor e aquele louvor é cantado e aquela comunhão novamente é restabelecida e novamente aquilo começa a acontecer. Quantas vezes no término de uma mensagem, um louvor é entoado, ou o irmão canta um louvor, e naquele momento ali algo extraordinário acontece, naquele momento do louvor. Então o louvor, para nós, tem uma importância muito grande. O louvor, para nós, é um recurso da graça. Nós temos muita coisa, há vários assuntos aqui sobre o louvor, mas só para concluir aos irmãos, todos esses que nós falamos aqui hoje, concluindo e que nós falamos um por um em todos os episódios, mas hoje fizemos uma síntese desses recursos que nós usamos da graça aqui, para a igreja, que a igreja usa muito, a experiência que a igreja tem com esses recursos, ou seja, move a graça na vida da igreja, nas crianças, né, o louvor. E não só o louvor, mas os recursos da graça usados pelas crianças. As crianças também, né? Elas usam, elas oram, elas clamam, elas têm experiência e Deus também fala às crianças, parafraseando aquilo que o pastor Dodge dizia sempre, as nossas crianças não são a igreja de amanhã, como os crentes históricos diziam e falaram durante muito tempo. O pastor Dodge tinha uma colocação diferente. Eu concordo com ele, porque acho que isso aí foi uma revelação. As crianças não são a igreja de amanhã, as nossas crianças são a igreja de hoje. Meus irmãos, assim nós concluímos, em síntese, esse assunto sobre recursos da graça na vida da igreja importante para nós. Nós vamos continuar, certamente, na outra semana nós vamos começar com outros assuntos para discutirmos aqui com os irmãos em Momento da Doutrina. A paz do Senhor.